E aí galera, tudo bem? E aí, vamos estudar um pouco de matemática hoje aqui então, ó, com o Marcos Matemática. Então vamos ver aqui, vamos começar pelos números naturais. Então, vejamos então, os números naturais. Números naturais, onde são usados? Então os números naturais, eles são usados para contar coisas, né? Contagem, para ordenar coisas, né? Ordenação de coisas, né? Ordenação. Eles são usados em códigos e em medidas, tá? Eles são mais usados em contagens e em ordenação, tá? São mais usados para contar e para ordenar do que para códigos e do que para medidas, porque para medidas eles também são usados. Só que você medir com números naturais tem um problema, porque se você for medir com números naturais, você só vai conseguir medir as coisas inteiras, tá? As coisas que não são inteiras você não consegue medir com os números naturais. Aí vai surgir a necessidade de um novo conjunto de números, né? Então os números naturais eles servem para muita coisa, né? Mas para algumas coisas eles não são muito bons. Servem também, ele também serve para medir, né? Você pode medir, você só vai poder medir com os números naturais coisas inteiras, né? As coisas inteiras você consegue medir com os números naturais. Códigos, né? Os códigos, os números naturais, eles são usados, os símbolos deles, né? Os símbolos dos números naturais são usados para códigos, né? Assim como as letras são usadas, então aquele algarismo, né, do número natural também pode ser usado para código, né? Mas o bom uso mesmo, o uso bom do número natural, a melhor maneira de usar o número natural é em contagem, para contar, né? E para ordenar as coisas, né? Então esse é o maior uso dos números naturais. A sequência dos números naturais é essa aqui, né? Ela vai do zero até o mais infinito natural, né? Então ela vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai aumentando, né? Até o infinito dos números naturais. Você tem um infinito dos números naturais, ele é uma quantidade muito grande, né? O infinito, né? É infinita, né? Mas existem infinitos maiores do que o infinito dos números naturais, né? Você pode ter, por exemplo, aí, né, o infinito dos números inteiros, o infinito dos números reais, vai ser um infinito maior do que o infinito dos números naturais, né? Professor, mas infinito não é tudo infinito? Só que tem um infinito maior do que o outro. Curioso isso, né? Pois é. Então é a sequência dos números naturais, né? Ela é uma sequência que ela tem uma ordenação, né? Ela tem uma ordem, ela tem o que vem antes e o que vem depois, né? Os números naturais, ele tem essa ordenação nele, né? Então aqui, né, a gente tem também o conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos números naturais, matematicamente, a gente vai simbolizar por esse n com duas barrinhas aqui, ó, na primeira perninha do n, tá vendo? Então esse é o conjunto dos números naturais. O conjunto, em matemática, ele pode ser representado assim com chaves, né, ou pelo diagrama de Venn, né? Os conjuntos que têm ordem, que são ordenados, como o conjunto dos números, né, geralmente eles são simbolizados assim, né, com chaves. Um conjunto, os limites dele, né, ele é representado por chaves, né? Então aqui você tem aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, né, até o mais infinito dos números naturais. Então esse aqui é o conjunto dos números naturais. A gente tem também o conjunto dos números naturais não nulos, né, chamado conjunto dos números naturais não nulos. Esse aqui, ó, números naturais não nulos. Esse asterisco aqui, ó, que representa não nulos. Quer dizer, está tirando o zero do conjunto, né? Porque o zero não é nulo. Então, os não nulos são os que não são zero, tá? Então, todos que estão dentro do conjunto dos naturais que não são o número zero formam o conjunto dos naturais não nulos, não é isso? Tá, então vamos ver mais conceitos sobre os números naturais aqui, ó. A reta numérica dos números naturais. A reta numérica, você vai perceber, ó, vamos perceber o seguinte, ó, que a reta numérica dos números naturais, na verdade, ela não é uma reta,
tá? Ela é uma sucessão de pontos alinhados, organizados, tá? Ela não é uma reta, ó, são pontos alinhados sobre uma reta imaginária, tá? Por que, professor, que não pode existir uma reta dos números naturais? Porque os números naturais, eles são assim, ó, entre o 0 e o 1 não tem nenhum outro número natural, então fica um vazio aqui, tá? Se a gente preencher isso aqui, então vai ter, se a gente colocar aqui então outros pontos aqui, ligando um ponto no outro, um ponto ao outro, né? Então você teria um conjunto contínuo, e no conjunto dos naturais ele não é contínuo, ele é assim, ó, entre o 0 e o 1 não tem números, entre o 1 e o 2 não tem números, entre o 2 e o 3 não tem números, e assim por diante. Não tem números, não existem números entre dois números naturais, né? Entre dois números naturais sucessivos, um atrás do outro, não existem números, né? Então, por isso que para representar uma reta dos números naturais, essa reta teria que ser assim, ó, pontos, né? Seriam pontos alinhados, tá? Uma reta não seria número natural, né? Não seria. Então, para representar a reta dos naturais, a gente faz assim, ó, tá? Então, essa é a reta dos números naturais. Ah, professor, por isso que você não desenhou uma reta, você fez pontos alinhados? Sim, porque os números naturais são pontos alinhados. Se a gente for representar geometricamente os números naturais, né, ele não vai preencher uma reta, né? Porque aqui, ó, entre os 5 e os 6, se eu desenhar os pontos que estão entre os 5 e os 6, ora, esses pontos, se eu desenhar eles aqui, eu não estaria desenhando no conjunto dos números naturais, né? Eu estaria desenhando outro conjunto dos números reais, um outro conjunto, né? Que não dos naturais. Porque o conjunto dos naturais não existe número entre os 5 e os 6. Então fica esse espaço vago aqui, tá? E a reta dos números naturais, na verdade, são pontos, né? Pontos espaçados entre eles. Seria isso, né? Agora, o conceito de sucessor e antecessor, tá? O sucessor, o que é o sucessor do número? É aquele que vem depois do número, né? E essa ideia de sucessor e antecessor está muito ligada ao ordenamento dos números, né? Quem vem primeiro, né? E quem veio depois? Quem veio primeiro e quem vem depois? Então, é muito ligada a essa ideia. Esse conceito de sucessor e antecessor dos números, tá? Quem é o sucessor de um número, então, professor? Quem é o sucessor de um número, né? O sucessor do número é o número mais 1. Então, se a gente fizer um número, por exemplo, aqui a gente trouxe, né, o 36. Então, se a gente fizer o 36 mais 1, a gente vai ter o sucessor dele, que é o 37, né? Então, aqui, ó, 36 mais 1, né? Que é o 37, que é o sucessor do 36, tá? E o antecessor, professor? Quem é, então, o antecessor do número? Ora, vai ser o número menos 1. Então, se eu pegar o 36 e subtrair 1 dele, eu vou ter o 35, que é o antecessor do 36, certo? Então, 36 menos 1, 35. Esse é o antecessor. Então, esse é o conceito do antecessor e do sucessor do número, tá, pessoal? Então, próxima aula a gente continua com os números naturais, com exercícios, tá? Que vão abordar esse ordenamento aqui dos números naturais. Vou trazer uns exercícios para vocês e nós vamos continuar depois vendo as séries dos números naturais e várias outras coisas sobre os números naturais, operações e etc. Depois dos números naturais, nós vamos ver o conjunto dos números inteiros e assim por diante. Vamos fazendo essa matemática fundamental, tá? Então é isso aí, fiquem com Deus, galerinha do bem, tudo bem? Então é isso aí, próxima aula a gente está aqui de novo, logo vai ter a próxima aula de matemática, tá? Beleza, pessoal?